Fala pessoal, Lucas Pérez aqui, passando para mais um vídeo no Loglife Academy. Hoje eu quero dar uma dica para vocês que muita gente fica na dúvida sobre como que calcula a cubagem e consequentemente o peso taxado no transporte de material biológico, tá? Como que funciona, pessoal? Qual que é a diferença para a gente começar? Existe o peso da balança, né? Então você pega lá uma caixinha de material Boeing 3373. Você vai colocar essa caixinha na balança ali na hora de embarcar no avião, por exemplo. Vai dar um peso, né? Nessa balança, vamos supor 3 quilos, tá? Ok. Só que existe um outro peso na logística que é chamado peso cubado. Qual que é o peso cubado? Ele é baseado nas dimensões, nas medidas da caixa, tá? E aí, por último, existe o peso taxado. Então, existe o peso da balança, o peso cubado e o peso taxado. Qual que é a ideia dessa diferença? A ideia é que pode ser que o material seja muito leve, por exemplo, uma grande caixa de isopor, se você colocar na balança, ela é muito leve, mas ela na logística vai ocupar muito espaço de um caminhão, de um carro, de um avião. Então, por isso foi criado na logística o peso, não só o peso da balança, mas o peso cubado. Qual é maior é o que vai ser considerado como peso taxado. Ou seja, o peso taxado ele é o que vai ser efetivamente pago pelo tomador do transporte e ele vai ser sempre o que for maior entre o peso da balança e o peso cubado. Então, se o peso da balança é maior que o peso cubado, é o peso da balança que vira o peso taxado. Se o peso cubado é maior que o peso da balança, peso cubado vira o peso taxado. Então, essa é a diferença entre peso da balança, peso cubado, peso taxado. E aí uma outra dúvida dentro disso, que muita gente tem, mas como que eu calculo esse peso cubado? Né? Então muita gente tem dúvida, eu estou aqui com a minha caixinha, como que eu calculo isso? Tá? E é muito simples, pessoal, existe uma convenção geral, pode ter variação, mas na Loglife, por exemplo, a gente adota esse modelo que você vai multiplicar as dimensões da lateral, altura e profundidade, ou seja, as 3 dimensões ali da caixinha, né? Então, vão ser todas as dimensões. A gente vai multiplicar essas 3 dimensões, por exemplo, tem 30 centímetros por 30 centímetros por 30 centímetros, tá? Vai ficar 0,3 vezes 0,3 vezes 0,3, tá? Então, essa multiplicação inicial das medidas de cada lado daquela caixa e o resultado disso a gente vai multiplicar por 167 se for um transporte aéreo e 300 se for um transporte rodoviário, tá? Então, você vai fazer ali, por exemplo, num transporte aéreo, vai fazer 0,3 vezes 0,3 vezes 0,3, esse resultado se multiplica vezes 167. Então pode ser, por exemplo, que esse número dê 3,5 kg, tá? 3,5. Se você tem uma caixinha que na balança deu 3 kg de peso de balança e na cubagem deu 3,5, você pode considerar que o peso taxado vai ser 3,5 e que você pode até jogar para 4, porque geralmente arredonda-se para cima. Então, esse peso taxado seria de 4 kg. Então a cubagem, vocês viram que é muito simples, pessoal, mas é importante vocês terem em mente, porque vocês podem fazer, não precisa esperar a transportadora, vocês conseguem fazer essa medida, essa medição. Então, lateral versus a altura versus profundidade, ou seja, as 3 dimensões da caixa, né, olhando para, se forem, por exemplo, centímetros, você fazer 0,3, 0,4, né, para usar certo. E desse resultado você multiplica por 167 se for um transporte aéreo e 300 se for um transporte rodoviário. Espero que seja útil e até a próxima.